24 de outubro, o Jornal da Manhã já está no ar. Olá, bom dia. A gente começa a edição de hoje com a nossa coluna Direito do Cidadão. Vamos mostrar a evolução na conquista do direito ao divórcio. Conforme a sociedade foi se desenvolvendo culturalmente, a lei tentou acompanhar essas mudanças de um passado de preconceito para a liberdade de escolha de um casal. Tantos papéis relembram um passado recente e difícil. Daniela enfrentou durante 2 anos várias audiências até conseguir o divórcio. Foram inúmeras audiências, porque no meu caso foi um processo um pouco mais complicado, porque envolveram várias varas, no caso a de família, a civil e a criminal. Então tinham audiências de todos os lados, né? A gente tinha audiência. E isso foi um processo muito complicado, porque num momento de dor, onde a mulher ou o casal está muito fragilizado, cada audiência que vem levanta toda aquela poeira. A palestrante conta que a mãe, no início da década de 80, também passou pelos desafios do divórcio. Naquela época, o preconceito era grande. Então eu lembro eu na escola, eu era a única filha de uma mulher separada, porque na época ainda nem existia a questão do divórcio, né? Há um tempo atrás, umas décadas atrás, quando começaram esse processo, a primeira mulher ela tinha que se desquitar, passar um tempo separada para só então ela poder divorciar. E isso a gente evoluiu muito. Existiam clubes recreativos na região metropolitana de Belo Horizonte que não admitiam em seus quadros como sócios pessoas divorciadas ou desquitadas. Só para você ter uma noção de como é que era a discriminação. Até 1977, a justiça tratava o casamento como algo para a vida toda. Mas naquele ano nascia a lei do divórcio. A partir daí, foi garantido aos casais o direito de, após 5 anos de separação, dar fim ao casamento. 12 anos depois, esse prazo foi reduzido para 2 anos. Os cartórios, a partir de 2007, ajudaram a dar agilidade a todo esse processo. Nos casos em que não há filhos pequenos e o casal decide se separar de forma amigável, a união pode ser desfeita em prazos que variam de 3 a 30 dias. A grande vantagem é a agilidade. Qualquer ação de divórcio distribuída no Poder Judiciário, ela demorará pelo menos entre 6 meses e 2 anos para que haja uma finalização com a expedição da sentença. Como eu disse aqui no cartório, se não tiver bens em 3 dias, e havendo bens, em mais ou menos 30 dias, as partes já recebem a certidão com a expedição do formal de partilha. Sérgio, em 2010, era deputado. Ele foi o legislador responsável pela Emenda Constitucional 66. Graças a ela, os casais poderiam, a partir daquele ano, se divorciar sem a obrigatoriedade de apresentar um motivo para isso. A Emenda 66 teve como impacto, como você perguntou, a regularização de uma série de situações em que as pessoas eram separadas e o separado era impedido de se casar. Então as pessoas foram regularizar a sua vida porque quem se separava brigando, ele não queria retomar 1 ano depois. A lei dizia que para você divorciar você tinha que converter a separação judicial em divórcio 1 ano depois. E muitas pessoas não faziam isso, porque não queriam retomar 1 ano depois uma questão que lhes trazia dor, sofrimento e ou constrangimento. Daniela segue 4 anos após o divórcio, reconstruindo a vida e ajudando outras mulheres a fazer o mesmo. Desse desejo de recomeço, nasceu o projeto Eu Disse Não. A grande lição eu acho que é a gente aprender com as dificuldades, com os obstáculos, com os erros, para poder seguir em frente. Para o advogado, as leis sobre o divórcio evoluíram, mas ainda há muitos direitos para conquistar. Lamentavelmente, nós que militamos no direito das famílias, nós não temos todas as leis que nós precisamos regulamentando os fatos sociais. A partir do momento que um casal ele decide ou manter uma relação ou romper com essa relação afetiva, isso é uma decisão deles. O Estado tem que estar ali apenas para facilitar essa decisão e não para poder decidir pelo casal. Um
trabalho de prevenção e combate ao exercício ilegal da profissão de engenheiro tem sido realizado na região noroeste de Minas. Paracatu é uma das cidades que passou por essa blitz do CREA. Então, não foi apenas na cidade de Paracatu, né? A blitz ela é realizada nos municípios que pertencem a essa unidade, na Inspetoria de Paracatu. Ela começou no dia 14, agora do mês de outubro, e foi até o dia 18 de outubro. Quais são esses municípios? Paracatu, João Pinheiro, Unaí. Na verdade, Unaí tem a inspetoria, mas também foi no mesmo processo, né, de blitz. Brasilândia, Lagoa Grande, todos esses municípios aqui do Noroeste mesmo. E quais foram os objetivos dessa fiscalização? Primeiramente, combater o exercício ilegal da profissão, né? Que tem muitas obras sendo realizadas sem a participação de profissionais habilitados ou qualificados, ou profissionais que entram na atribuição do outro, que não é a atribuição dele, entra em outra área, e aquelas obras também construídas totalmente por leigo, que também é exercício legal. Por exemplo, algumas pessoas que não têm conhecimento na área fazem um prédio, né, com pedreiro, servente de pedreiro, isso está errado. Com certeza. A gente teve até alguns exemplos aí de obras que ruíram no país, né, com a participação de profissionais habilitados. Imagina você colocar uma obra dessa com alguém que não tenha o devido conhecimento. O risco é muito grande, não só para o proprietário, como para a população, né? Belíssimo trabalho, né? Olha, pelo menos 4.000 homens do Exército vão reforçar operações para conter o avanço das manchas de óleo no litoral do Nordeste do país. Mais 5 praias de Pernambuco foram atingidas. 900 toneladas de óleo misturado com areia já foram recolhidas no litoral nordestino ao longo de 2.250 quilômetros desde o dia 2 de setembro. O total equivale a 45 caminhões de 20 mil litros. Em Pernambuco, mais 5 praias foram atingidas, desta vez no município de Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana de Recife. Barra do Sirinhaém, Paiva, Itapuama, Gaibu e Pedra do Xarel. A praia de Carneiros do Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco, uma das mais visitadas pelos turistas, também foi afetada pelas manchas. Donos de pousadas, pescadores e servidores da prefeitura se juntaram para recolher o material. Além de voluntários, agentes do IBAMA e Marinha, o Exército vai reforçar as operações com até 5.000 homens. Ontem, a Justiça Federal em Pernambuco determinou que o governo federal tome medidas para recolher e conter o avanço do óleo no litoral nordestino. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse hoje que já foram anotadas medidas previstas no Plano Nacional de Contingência para incidentes de poluição por óleo. É um caso único na história do mundo, né? Não temos, né, notícia. É diferente daquelas manchas de petróleo que avançam pelo mar. As próprias medidas de contenção são complicadas. O máximo que a gente pode fazer hoje é ter gente capacitada para recolher esse óleo que chega nas praias. É isso que nós estamos fazendo. A Marinha já notificou 30 navios-tanques de 10 países a prestarem esclarecimentos para tentar identificar os responsáveis pelo crime ambiental.